Madem Simha a todos, muito obrigado a todos que vieram e todos que estão aí. Cadê minha esposa, né? A gente vai começar a aula, falar um pouco sobre o Sukkot antes, depois não sei, a gente vai ver para onde vai indo a ideia aqui. Sukkot, óbvio que é uma festa muito especial, porque com certeza ela termina Sukkot junto com os Shmini Atzeret, né? Toda uma fase. De Tishrei tem Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Shmini Atzeret no final, que é o último de Sukkot, que no caso é amanhã, Simchat Torah também. Fora isso, o que temos mais de Hagim? Temos Pesach e Shavuot. É claro, né? De forma geral é isso. Então, Pesach, Shavuot e Sukkot são as três festas que se fazia Aliat Laregel, que a pessoa ia para Yerushalayim. E tem Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, no primeiro grupo de festas, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, sim, tem um primeiro grupo. E tem um segundo grupo, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot também. Então, Sukkot, ela pega os dois grupos. E no final, o Shmini Atzeret, que ninguém sabe por que tá lá, né? Porque tem mais uma festa. Fala o Midrash, né? Que Deus tem dificuldade de se desconectar. Então, mais um dia, saideira, né? Então, é a ideia aqui. E a ideia aqui é que a gente tem alguns Midrashim que vêm conectar Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Os três eu vou por alto. Até ontem na sinagoga citaram um deles, que a ideia é que é uma cidade que tem dívidas com o rei, que não pagou os impostos, e o rei está chegando na cidade. Estão apavorados, porque eles não têm dinheiro para pagar o imposto que aquela aldeia, né, ela precisa pagar para o rei. E aí, então o rei está vindo. O que eles mandam? Primeiro eles mandam os mais importantes lá, os líderes da comunidade. Aí começam a... Rei, você, seu magno... Começa você tudo que fez pelo nosso povo. Começa a falar bem do rei. Faz um kavod, uma honra para ele, não sei o que lá. O rei fica tão feliz com aquela recepção. Uau, antes de eu chegar na cidade, o pessoal já tá assim comigo. Aí fala... Pô, tô tão feliz, pede alguma coisa. Eles falaram, então, a gente tem uma dívida. Ele falou, sabe o negócio? Sabe aquela dívida? 1/3. Deixa pra lá. Aí tá chegando na cidade o rei, ele manda as pessoas importantes, não os líderes, mas os ricos. Aí também a mesma coisa, fazem toda uma celebração, uma festa, o rei gosta, pede alguma coisa. Sabe aquela dívida? Sabe o negócio? O outro terço deixa pra lá. Aí ele entra na cidade, quando ele entra na cidade... Aí é uma festona pro rei, um kavod, ele fica tão feliz, sabe de negócio? Tá tudo apagado, da partir de agora é uma conta nova. Tudo do zero, não precisa pagar mais nada. Então eu falo a mesma coisa, Rosh Hashanah vai 1/3. Porque Rosh Hashanah, quem que faz Rosh Hashanah, que entra, só os tzadikim, os grandes, né, que não tem pecado. Vamos falar na Guilherme que os médios, eles ficam até Yom Kippur, na corda bamba, para ver se melhora, aí passa. Então em Rosh Hashanah, vem os tzadikim lá e estão liberados. Aí depois chega Yom Kippur, aí vem as pessoas que se melhoraram e tal, passam. Chega em Sukkot, estão fazendo mitzvah, Sukkot, Arabat Aminim, no Beit HaMikdash chama mais mitzvot, então está tudo liberado, todo mundo vai para o livro da vida. Então a ideia aqui que sim, tem uma questão aqui de perdão. Fala também, tem um outro Midrash que conta o seguinte, que duas pessoas entram num julgamento perante o rei. Sempre o rei é Deus, né, na história. Tem duas pessoas perante o rei. E você não sabe, acaba o julgamento, os dois voltam. Você não sabe quem que ganhou, é um caso entre um e outro, né? Você não sabe quem ganhou e quem perdeu. Aí fala o Midrash, aquele que sai com o mastro do rei, você sabe o que é o vitorioso. Então, no caso, aí fala que é o Lulav. O Lulav é tipo o mastro do rei. O cetro, boa. O cetro do rei, então quer dizer que é o vitorioso no julgamento. Vocês têm uma ideia aqui de julgamento, sim? Tem uma pergunta aqui, quem que vai ser julgado pelo rei e sai com o cetro do rei na mão? Achar que é ladrão, né? O cara, sai com o cetro, ninguém sai com o cetro do rei. Então o Midrash é estranho, ninguém que sai com o cetro do rei quando é julgado, ainda mais que não sabe se ele é culpado ou não, né? Pena de morte ou vai viver, quem está certo, quem está errado. Então qual a ideia aqui? É que de fato ninguém pode tocar no cetro do rei, porque é do rei. Então uma das coisas mais preciosas é como se fosse tocar no trono do rei. Ninguém pode tocar no trono do rei. Nenhum ministro, por mais importante que seja, não pode sentar lá, porque qualquer pessoa que tocar no trono do rei
é uma revolta contra o reinado, certo? Tem até uma questão, quem é o único que pode tocar no trono do rei? Rainha. Rainha pode? Talvez. Tem mais outros dois que eu pensei agora. O servo do rei, a pessoa que faz a faxina. Quem faz a faxina do trono do rei, alguém tem que limpar, não é o rei que limpa o próprio trono. Ele pode tocar o trono do rei. Tem até um livro que fala que é como se fosse quando a gente faz as mitzvot que Deus ordenou a gente, é como se fosse que a gente está servindo ao rei. E a gente chega mais elevado a qualquer pessoa importante que existe no mundo, porque você é como se fosse aquele que consegue chegar mais perto do rei, porque ele precisa do seu serviço. Né? Você precisa limpar o trono, então você consegue tocar no trono do rei, você consegue conviver com o rei. É uma ideia aqui que eu só entre parênteses, mas é que a ideia, a única pessoa que pode... Eu falei do trono, mas agora o cetro. A única pessoa que pode tocar no cetro do rei é o filho do rei. Tem um filho, pequenininho, chega lá no palácio, o rei fica todo bobo. Meu filho, senta aqui no meu colo, olha, brinca aqui com o meu cetro do rei. Negócio que é tão importante, qualquer pessoa que tocar a pena de morte, dá pro bebê lá de 3 anos. Fica brincando, ele dá no chão, bate, roda 3 vezes pra direita, faz igual os Ashkenazim que bota a pata tudo errado. Brincadeira, parte separada de... agressivo, né? Tô brincando. Mas balança tudo lá, aí toca no teto sem querer. Quantas vezes eu não faço isso? Me arrependi de botar tão baixo essa cavalo. Mas é isso, aí faz tudo errado. O filho do rei pode. Então, essa é a ideia aqui que o Midrash quer contar. Que se alguém sai com o cetro do rei na mão, é que é o filho do rei. Em Rosh Hashanah a gente não rezou que Deus julga a gente ou como escravo ou como filhos. Se for como escravo, vai ser difícil o julgamento, mas se for como filho, beleza. Isso a gente fala na reza 6 vezes em cada Amidá, né? Acho que nós tem até uma música legal, viu como eu falo bem? Acho que nós tem até uma música legal e tal. Você falou também tem umas músicas legais, só que o final não tem música, corre no final assim, do seu Faraday. Qual que é a música do Ashkenazim que você gosta? Você vai me fazer cantar? Ayom Aratolam, não é isso? Você Faraday? Você fala, ele bota todos os ritmos sempre, qualquer letra no mesmo ritmo. Você fala, tipo, Kenoralha lá, Maratola, tipo, sempre são os mesmos ritmos. Mas tá, voltando. Então, se acaba Yom Kippur, Rosh Hashanah Yom Kippur, que são momentos de julgamento, e a gente sai com o cetro do rei da mão, que é o Lulav, quer dizer que a gente foi considerado como filhos no julgamento. Então, com certeza é vitorioso, isso que o Midrash quer dizer. Que a gente é considerado como filhos do rei. Então Deus habita na mesma casa que a gente, que é a Sukkah, que a presença divina está aqui. Então é essa a ideia de Sukkot, que a gente como se fosse filho, a gente mora com Deus. Eu não sei se eu já contei, eu acho que ano passado, eu ia pesquisar, mas esqueci, eu acho que eu já falei do Vatorá para alguém, para o ano passado quem estava, eu fiz um show também em Sukkot, mas se eu não fiz, repete também. Quem lembrar pode falar, eu lembro, tá? Só para saber se eu... Mas é sempre bom fazer um reduz, né? Tipo, contar de novo. Está escrito na parada. Você contar a história, só queria dizer uma coisa. O do Hashem que você está fazendo, tá cachê aqui lá no show. Pode passar uma mãe de água, filho assim, parou, olha que bonito. Judeu. Veio do Brasil, você está fazendo isso aqui. Tem que saber. Sim, está escrito na... Está escrito em Parashá Azino, que é um poema de Deus. Muito difícil as palavras. Segundo, Azino, aqui, fala assim, que Deus, Imatzeu Beretz Midbar, o Betorro e Elele Shimon, fala que Deus encontrou a gente no deserto, está falando quando a gente saiu do Egito, Deus encontrou a gente no deserto, o Betorro e Elele Shimon, que é um lugar, tipo, que não tem nada, que é a morte, né, Shimon, vazio, sem água. Aí falei, sovenvenhu e vonenhu. Eu rondei, circundei vocês, e vonenhu, e dei sabedoria para vocês. E etzreino queixonenó. E eu cuidei como a pupila de meus olhos. Tá? Aí fala, kenesher yair kenó. Aí quem vai lembrar, acho que agora, como uma águia que acorda sua ninhada, algozelav, sobre os seus filhotes, e erachef, eu sobrevoei. Eu sobrevoo. Não, Yerachef. Sobrevoo. E Froskenafav, eu estendi minhas asas de carreu e peguei, e saiu a levrató. E eu botei sobre as minhas asas. Então, dois versículos.
O que Moshe quer falar? O último cântico de Moshe antes de falecer, que era um cântico para Deus, que é chamado de Shirá, de uma música, né? Então, fala o Urash aqui, que em Matzeu Beretz Midbar, que encontrou a gente no deserto, e mesmo assim, a gente estava com fé em Deus. Quem no deserto está com fé em Akadosh Baruch Hu? No deserto não tem água, não tem comida. A gente fala assim, se eu estivesse no Egito, com certeza eu ia com Deus. Óbvio, as 10 pragas. É óbvio que eu ia também sair do Egito, que fala o Midrash, né? Que 80% do povo judeu escolheu continuar no Egito. Óbvio que eu ia sair, que burro, quem ficou no Egito? Não viu todas as maravilhas do Egito? Com certeza eu ia sair. Aí tem que parar e botar no contexto. Você ia sair para onde? Para o deserto. Por pior que a sua vida esteja, ir para o deserto não é uma boa escolha. Concorda? Tem pouca água por comida. Boa, porque no deserto não tem água, nem comida. Então é isso que ele fala. Encontrei vocês no deserto, falou, mesmo assim vocês estavam com fé em mim. Vocês saíram para o deserto. Tipo, não importa, não tem água. O vizinho que não foi falou, tá maluco, não tem nada. Aqui tá ruim lá, então tá pior ainda. Bem pior. Não tem... Aí falou, não, daí, Deus mandou, eu vou. É tipo a questão de atravessar o mar, né? Atravessa o mar, não tem ar. Que é pior do que comida, não tem ar. Na água, não sei nadar, eu era escravo. Nunca nadei, não fiz aula de natação aqui na Brichá. Não fiz. Na piscina. Jadarganim, com sushi lá. Lembra que tinha lá? Não. Então não sabiam nadar. Então, mesmo assim eles foram. A ideia é que encontrei no deserto e mesmo assim, onde estou, não tem nada, não tem vida lá. É deserto, é um ermo, não é isso a palavra? Ermo? Ermo. Isso. E aí, quando eu vi vocês assim no deserto, e só vem ver o Ivonenevo. Eu circundei vocês e dei sabedoria para vocês. O que é o circundei vocês? Urash, ele traz a opinião dele e depois ele cita o Unkelos. Ele traz 2 opiniões. Uma ele fala que é só vem ver, ele circundou a gente, que era a Ananeia Kavod, as nuvens da glória, as 7 nuvens da glória, que é um motivo que a gente faz a festa, um dos motivos que a gente faz a festa de Sukkot. Então ele fez 7 nuvens. O que são 7 nuvens? Uma de cada lado, 4, certo? Uma em cima e outra embaixo, e outra guiando, desculpa. E outra guiando. Não, e outra embaixo e outra guiando, 7. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outra guiar. 7 nuvens. Certo? O que faziam essas nuvens? Protegiam a gente dos animais selvagens, cobra, escorpião e tal, dos outros povos, que ninguém fazia guerra contra a gente porque tinha uma nuvem. Então, ninguém protegia. Tanto quando a gente sai do Egito, Deus bota uma nuvem entre a gente e Deus. E os egípcios, então eles falam que eles ficavam tacando pedras e tal, flechas, batia na nuvem e não chegava na gente, como se fosse Deus botou na frente, né? Tipo, batem em mim, mas não batem nos meus filhos. Essa ideia salvou a gente. Escudo protetor. Escudo protetor. Ou tipo, quem viu Senhor dos Anéis, ou Gandalf, que faz assim, como na ponte. Eu não sei o que ele fala, não lembro, não sou tão nerd assim, mas aí protege. Mas tudo bem. Mas Leávdil, né? Totalmente diferente. Deus protege a gente dos animais e dos outros povos. E em cima, para proteger do sol, da temperatura. Dizem até que tinha ar-condicionado lá dentro e por baixo que ele ia planando o terreno. E também era como se fosse uma esteira rolante, dizem também. Isso eu já não sei se é mito ou verdade. Mas, ou seja, é muito carinho por Akadosh Baruch. E isso é um dos motivos de Sukkot. Só entre parênteses, pergunta o Hidá, Balach Hidá, um grande sábio, que fala o seguinte. Tem festa de Sukkot, que é em lembrança dessas nuvens, certo? Mas sabe que teve 3 grandes milagres que Deus fez no deserto pelo nosso povo. Que é exatamente falta de comida, de bebida e de moradia. Comida é o mano que caía do céu. A bebida era o poço de Miriam, que saía da rocha, certo? E a moradia era Sukkot. Sukkot está escrito na Torá, vocês 7 dias vão fazer Hag em lembranças a Ananeia Kavod. E dos outros milagres, não tem festa também? Cara, meus 7 dias por causa do mar, meus 7 dias por causa da água de Miriam. Pergunta por que não tem 7 dias? Uma boa pergunta que ele faz. Pelo menos eu achei. Tem alguém que responde, se eu não me engano, é o Rav Caro, do Shulchan Aruch, não no Shulchan Aruch, em outro livro, que ele escreve o seguinte, não, é que a gente já faz lembrança pelo mar e pela água.
pelo man, é a halá. Toda sexta-feira a gente faz lechem mishne, 2 halot, para lembrar que na sexta-feira caía a porção dobrada do maná, do man, e no Shabat não caía. Então, a gente já lembra. E a água é no vinho, que no vinho do Shabat a gente bota umas gotinhas de água no vinho, é lembrança do Be'er Miriam. E babu. Então. Aí ele fala isso. Mas aí o Bala Hidá fala assim, não concordo com essa resposta. Bonito, sim, é uma lembrança, mas tem Yom Tov aqui, mitzvot, 7 dias. E aqui vai falar que é uma lembrancinha, tipo, não está no mesmo patamar. E aí, o que ele responde? Então ele fala, não gostei dessa resposta. Qual é a resposta dele? A resposta dele é o seguinte, que se Deus mandou ir para o deserto, ele fala assim, bota na minha conta, eu garanto. Por isso que a gente teve fé e foi para o deserto. Vai ter comida, vai ter bebida, relaxa. Então ele fala, óbvio, que quem foi para o deserto, pão tem que cair do céu se não tem no deserto. Água tem que sair da rocha se você está no deserto. Deus obrigatoriamente tem que te dar, porque ele te mandou para lá. Certo? Moradia, talvez. Mas agora, a naneia kavod, que é um negócio de tão carinho assim, que protegia dos animais, e ar-condicionado, e planava o caminho, isso ninguém esperava. Isso você não tinha no Egito. Isso aqui mostra um carinho especial que Deus tem pela gente. Algo além das necessidades básicas do ser humano. É um a mais. É um mimo. Aí falou, então por esse mimo tem festa. Tipo, isso a gente faz para mostrar como. Porque a Sukkot vem mostrar o amor que Deus tem por Am Israel, que ele fez mais do que precisava. Muito mais. Isso ninguém pediu e ninguém pensou em ter. E Deus fez. Isso tem festa. Então é a explicação do Bala Hidá. E óbvio que a Naneia Kavod não parava só nessas questões físicas que eu falei. Que a Shekhinah, a presença divina, morava... É o que eu vou continuar. Então, a primeira... Fala, o que é isso vem ver? Fecha um parênteses. O que é isso vem ver? Que Deus encontrou a gente com fé no deserto e rondou a gente no deserto. Fala só, em Naneia Kavod. Que as Naneia Kavod ficavam em volta do povo judeu. Então, como se fosse que Deus rondou a gente, que dentro tinha a presença divina. Então, Deus, ele circundou a gente, morou e fez uma moradia pra gente. Aí traz uma segunda opinião, que é do Onkelos, que fala, não é Naneia Kavod, isso é um Ever. Isso é um Ever significa que ele rondou o Mishkan, o tabernáculo, o Beit HaMikdash móvel, que tinha lá o Aron HaKodesh, o Ahel Moed, que Deus falava com Moshe, que ficava no meio do povo judeu. E, na verdade, e rondei não é Deus falando, e eu rondei vocês, e vocês me rondaram. Isso que é a explicação de acordo com Uncas. Não que Deus rondou Am Israel, mas que Am Israel rondou Deus. Quer dizer, não que Deus é uma coisa física, mas como se fosse que a gente morava nos acampamentos em volta do Mishkan. E que a santidade que estava dentro do Mishkan vinha para a gente. Então, um fala um aspecto externo e o outro fala um aspecto interno. Como se fosse que a gente estava circundado pela presença divina, tanto por fora e como dentro. É muito bonita essas duas opiniões. E o que tinha no meio do... Qual é o importante do Mishkan? Que é a coisa mais importante do Mishkan? O Kodesh HaKodashim, o lugar santo dos santos. O que tinha dentro? O que é o lugar? O que é o mais importante dentro do santo dos santos? Do Kodesh HaKodashim? O que é o objeto mais importante? Quero ver. O Aron. Isso, o Aron HaKodesh. Que estava a Torá que Moshe escreveu. E as tábuas da lei. E uma amostra do maná. Para quem duvidasse no futuro ter... E outras coisas que foi guardada lá dentro, se fizer as contas, não cabe tudo lá dentro. As tábuas quebradas. Aí tem a conta na Guemará, aí fala, não cabe tudo aí dentro. O azeite da unção. O azeite da unção, exatamente. Muitas coisas. Não vou entrar agora a ideia de caber dentro, não. Mas o Aron HaKodesh. Mas dentro do Aron tinha a Kaporet, que é a tábua que cobria o Aron HaKodesh. Em cima da Kaporet tinha soldado. No soldado era uma coisa só, uma peça só. 2 querubim. 2 anjos, querubins, em português. Esses querubim tinham asas que vinham por cima assim, um olhando para o outro. E nós sábios falavam que isso mostra, era como se fosse um homem e uma mulher, que é o amor de Deus pelo povo judeu e do povo judeu por Deus. E da onde que vinha a profecia de Moshe Rabbeinu? Da onde vinha a santidade? Dentre esses 3... Tem o Aron HaKodesh, tem a Kaporet, que é o que tampa, e tem os querubim. Da onde é o lugar... Qual desses 3? Os 3 ficavam no mesmo lugar. Então, se você olhasse por cima,
É nesse ponto o lugar mais sagrado. Agora, se você vai olhar de forma vertical, onde que é o lugar mais santo? Dentro do Aron, na tábua, nos queruvim. É exatamente entre as asas. Né? Exatamente. Então fala agora, entre as asas de um anjo olhando para o outro e umas asas chegando na outra, nesse ponto, entre a cara de um anjo e outro, é o ponto de maior santidade que existia, que dali vem a profecia de Moshe Rabbeinu e daí vem toda a santidade. Tanto que ela, na prática, que a pessoa que reza tem que rezar virado para Israel. A pessoa que está dentro de Israel e reza tem que rezar virada para Jerusalém. A pessoa que está dentro de Jerusalém tem que rezar virado para o Beit HaMikdash. A pessoa que está dentro do Beit HaMikdash tem que rezar virado para o Kodesh HaKodashim. A pessoa que está dentro do Kodesh HaKodashim, no caso, que é o Kohen Gadol Yom Kippur, onde ele tinha... Por que você está desligando? Foi. Não sei se melhorou aí atrás. Tá, não sei, fiz besteira. Tá. A pessoa que... É muita potência. A pessoa que ficava dentro do Kodesh HaKodashim. Não gosto. Querem assim? Assim, talvez, que vem na escola. Não sei. A pessoa que estava dentro do... Agora ficou bom pro Felipe. Aqui vai assim. É pra vocês verem. Eu não sei, o que vocês querem? Pra nós aqui tá fresquinho. Ótimo. A gente não Não tá precisa. quente pra você. Não, deixa eu ligar. Você fica uma... Tá ruim pra alguém? Mas não tá em cima dele. Tá ruim pra você? Posso tomar 3. Aqui, fica do mesmo. Ai, coitado, tem que Tá ser de de boa. você. Então, Aí tem extensão fio, você pode colocar aqui na ponta. não tem. É bom assim. Vira mais um pouquinho pra você de novo. Bota pra cima. Bota pra cima. Foi. Não. Tá, eu acho que eu vou desligar Ele já. não roda? Que roda, que aí roda, mas aí vai incomodar todo mundo. Mas aí não é o Os mesmo. homens tinham que estar na frente, as mulheres tinham que estar atrás. Tá, acho que deu mais problema. Vamos lá, vou continuar. Que? Tem uma ideia. Ah, Você pode virar ele de cabeça pra baixo e prende os pés dele em cima. Mas você vai ter que cair, né? Sem engenheiro muito não trabalho passa. isso. Vamos continuar um pouco, se tiver, a gente tem testa isso. Então, o que eu estava falando? Ah, sim. Então, é o lugar que saía toda a santidade. Ah, isso aí quem está dentro do Kohen Gadol, que é dentro do Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado, que é o Kohen Gadol Yom Kippur, para onde ele tinha que rezar? Virado para onde? Olhando para baixo. Aí fala, não, entre os dois queruvim. Lá é o ponto que a pessoa tem que olhar, que é a conexão entre Deus e o povo judeu. Tipo, o amor é nesse ponto que sai toda a santidade. Tanto que o Rav Shmuel Eliyahu veio dar um shiur na Yerdav e ele falou justamente isso, que o Beit HaMikdash é comparado com a casa. Então a mesa da proposição, que é dos 12 pães, né, é comparado com a mesa que a gente Ela come. não tá conseguindo ver. Olha isso. Eu não estou mostrando para ninguém. Não aparece ela me escrevendo. Vê se dá no YouTube. Ela está no YouTube? Não, eu tô aqui assim. Não sei. Então, vê se ela está no YouTube e a gente confirma. Não sei. Tá. Então talvez eu estou só filmando, mas não estou online, é isso? Vê se responde aí a gente. Então tem o pão que é a mesa. Tem lá a menorá, que é as velas do Shabat que a gente faz. Tem fora o kior, que era fazer netilat yadayim, é pia. Então cada coisa é comparada com uma coisa da casa. E o Aron HaKodesh, com os dois queruvim, é comparado com a cama do casal. É o quarto. É tipo assim, não é na sala. Aqui, a sala onde está a menorá, o pão. Tem um lugar mais santo ainda, que é a cama do casal. Que é como se fosse o Aron, que estão os dois queruvim lá em cima. Que é tipo o marido e mulher. É, o amor, né? Tipo, esse é o mais santo do judaísmo, ele falou assim. Mas então, lá é o ponto. E a pergunta é, que a Guemará vem perguntar o seguinte, quando a gente quer fazer sukkah, mitzvah de sukkah, essa que a gente está aqui, qual é o mínimo de altura que tem que estar o ishar, a parte de cima da sukkah, a cobertura? Qual é o mínimo? E aí aprende que é 10 tefachim, 10 punhos, vamos dizer assim, de altura, mais ou menos é o mínimo possível. Mas da onde aprende? Aprende dos queruvim, dos anjos, que fala que os anjos tinham asa da altura de 10 punhos. Então, por isso que quando fala que as asas dos queruvim tinham que estar por cima,
Está escrito que as asas do escrevente já está sorrachim. É a palavra que a Torá conta. Sorrachim. Sorrachim é mesmo de schach. Ou seja, daqui a gente aprende, schach na Torá aqui, o schach da Torá, então por isso que sorrachim era 10 de altura, que as asas tinham que estar 10 punhos de altura, então o schach tem que também dar 10 palmos de altura, pelo menos. E o Zohar, ele também aprende desse mesmo passuca, a mesma coisa, e fala mais coisas de Kabbalah a respeito disso. Então a gente aprende o schach por causa dos anjos do Beit HaMikdash, o lugar mais sagrado do mundo. O que tem a ver? Então é óbvio que quem está debaixo do schach é como se fosse que está dentro do Kodesh HaKodashim. Que a Sukkah é como se fosse o Kodesh HaKodashim. Então é como se fosse um Mishkan, que é o propósito de todo o tabernáculo, é o Kodesh HaKodashim. É aquele móvel, vamos dizer assim. Então, essa é a ideia. Que o Rashi traz que sovenveru, então, que a gente rondou, duas opiniões. Uma é a Nanei Kavod e outra é os anjos, é o Mishkan, que é o Kodesh HaKodashim, tipo o principal. E essa exatamente, que na Gemara pergunta por que a gente faz a mitzvah de Sukkah. E tem duas opiniões, Rabi Eliezer e Rabi Akiva. Um fala que o objetivo que a gente faz Sukkot é em lembrança das nuvens, como eu falei, até então. O Rabi Akiva discorda, ele fala não, que é por causa das cabanas, das Sukkot Mamash, das cabanas de fato que Deus fez pra gente morar quando a gente saiu do Egito, no deserto. A moradia básica. Então é essa a ideia. É ao contrário? Então talvez ao contrário eu errei. Pode ser. Porque a gente parou em Sukkot também, né? Isso, porque fala que Am Yisrael saiu de Ramsés, que era direto para Sukkot, para a cidade chamada Sukkot. Por que em Sukkot? Porque lá Deus fez Sukkot Bamash. E lá apareceu a Nanei Kavod. Então, por causa da Sukkah. Mas interessante, que o Rashi aqui ele vem aludir os dois motivos. Que Deus circundou a gente por causa da Nanei Kavod, ou por causa do Mishkan, que é a Sukkah mesmo. Então, os dois motivos quer dizer a santidade que Deus, que Am Yisrael repousa com Deus, vamos dizer assim, tá? Então, essa é uma ideia. Depois continua, e vou nenerro, e eu instruí vocês, eu dei biná, eu dei sabedoria e inteligência para vocês. O que quer dizer isso? O Rashi fala que é recebimento da Torá. Ou seja, Deus no deserto, ele encontrou a gente, ele fez a Sukkah e deu a Torá para a gente. E está escrito Torá e Chokhmah também, sabedoria. Não sei o que seria, o que o Rashi quer dizer com isso. Mas está escrito na Gemara, onde houve um shiur, uma aula do Rav Mordechai Eliezer Hetzalik Vrahá, que ele fala que está escrito na Gemara, numa Mishnah, que em Sukkot a gente é julgado pela água. Quanto água vai cair, a chuva. Onde vai cair, quando vai cair, quantidade, porque Israel precisa muito de chuva. E aí o Rav Mordechai Eliezer falou, e está escrito na Torá, na Gemara, que en mai mila Torá. Que sempre não tem que água é a Torá, é sempre uma alusão, água com Torá. Então ele fala que em Sukkot a gente é julgado pela Torá. Quanto de Torá vai ter? Como está escrito que em Sukkot tinha o Hag Simcha Beit HaShoevah, né? A festa do Beit HaShoevah, que era quando se tacava água no Mizbeah, no altar, que era muito feliz tacar água no Mizbeah, né? E lá se falava, Passuca, o Shoftem Mayim Besasson, Mimanei Yeshua, como cantava Varda. Canta Varda. Shoftem Mayim. Dani sabe o que eu estou falando. Né? Mayim Besasson, não é isso? A água no Sasson, na festa tem que ter água. Então, o que é o Shoftem Mayim Besasson? O que é o Shoftem Mayim? É de chuva. De bombear, que era bombear da água na festa, Mimanesh, nas fontes da salvação. E o Rashi lá fala, o que é isso? Bombear água? Não. Ele traduz que bombeava Ruach HaKodesh nessa festa. Que não está falando sobre a água, está falando sobre os Ruach HaKodesh, como se fosse entendimento divino que vinha para o mundo através dessa festa, que você ficava muito feliz. A gente sabe que o Ruach HaKodesh ele vem para a pessoa quando a pessoa está feliz, só através da felicidade consegue chegar a Deus. As pessoas ficavam muito felizes, aí vinha o Ruach HaKodesh para o mundo. E aí as pessoas tinham profecias e entendiam mais de Torá, então era a Torá que vinha para o mundo, e essa era a felicidade. Como a gente sabe que o profeta Jonas, teve duas profecias na vida. Uma
antes, uma que a Israel estava numa situação difícil, pecando muito, e Yoná, ele profetizou que a Israel ia ganhar a guerra contra os inimigos, e ele ganha. E a segunda, que era a profecia que a gente já estudou, as mulheres já estudaram, está no canal, qualquer coisa, sobre Yoná, que ele foge. Mas a primeira, que era que a Israel ia ganhar a guerra, fala que ele teve essa profecia no meio do Simcha Beit HaShoevah. Que ele estava muito feliz, aí teve a profecia, a Israel vai ganhar a guerra. Tipo, essa é a ideia, como está em Melachim, no livro de Melachim, de Reis. Como está escrito, quem que canta, está na Tosefta, quem que dançava, quem que, né, que ficava nessa festa. Então fala que não é qualquer, tipo, todo mundo dançava e tal, mas quem que estava lá no centro da roda? Não é qualquer um, eram os sábios de Torá que ficavam lá, porque é eles que têm para felicitar. Não é à toa que Simchat Torá está conectado com o final de Sukkot. Que os sábios de Torá, que tem Torá, eles são os que mais, como falava, Rabban Gamliel, que era o maior rabino de Israel, o líder de Am Israel, né, naquela geração, ele plantava bananeira e pegava 8 tochas e ficava fazendo malabarismo na felicidade, porque ele, tipo, é o ancião, o maior sábio de Am Israel, o líder político e o líder espiritual. Não, porque os sábios que ficavam mais felizes, porque eles conseguiam receber mais Torá naquela festa, essa é a ideia. Tem outro segredo de Rabban Gamliel sobre isso que a gente não vai falar agora. Mas então, em Sovenverro também dá para conectar com Sukkot. Em Sukkot a gente pega essa força espiritual através da felicidade das mitzvot, e que a gente está puro dos pecados também que passou Yom Kippur, e se fortifica nas mitzvot, e aí então a gente consegue se aprofundar na Torá, tanto que hoje à noite, o último dia de Sukkot, vira a noite estudando Torá, tenta estudar Torá. Por quê? Para aproveitar essa aqui é do chá, essa santidade. Tá? Então, Soveverro. Aí continua. Ivonenevo, desculpa. Yetzreinu keishon eino. E eu guardei eles como a pupila dos meus olhos. Que a pupila dos olhos, a bolinha preta do olho é o que a gente mais cuida, né? Que pisca, nada pode entrar. Se uma coisa entrar aqui, incomoda muito o olho. Assim Deus cuidou a Israel. Se alguma coisa entrar na minha cavoda, se alguma coisa entrar em Israel de errada, se alguma coisa acontecer com o povo judeu, é como se fosse que os olhos de Deus estão doendo. É como se fosse que entrou um grãozinho, pelo menos, no olho dele. E ele fala, não consigo nada, calma aí, para tudo, vamos resolver essa questão aqui, depois a gente continua. Então, assim Deus, ele ama de que o Rashi fala? Niag berachamim behemlah, ele comportou com a gente com piedade. Hemlah, piedade, misericórdia, sei lá. Ele fala assim, tá? Aí começa a falar sobre a águia. Alguém lembra disso que eu falei? Da águia, não. O Kenesh aí que não. Da mesma forma que ele cuidou a gente, encontrou a gente no deserto, né? É como uma águia que vem acordar a sua ninhada. Igualzinho. Algozelav. Irachef, por esse canafav, ele sobrevoa. Então, qual a ideia? Olha o Rashi. A águia que vem acordar a sua ninhada. Ele se comportou com misericórdia e com piedade, como essa águia, que é piedosa com seus filhos. A águia é piedosa com seus filhos. Por quê? Porque os pássaros, o que acontece? Tem a mãe pássaro. Pássaro. Mãe pássaro. E tem os filhinhos que acabaram de sair do ovo, ficam, né, não tem nem pena, nada, ficam lá no ninho. E o que ela faz? Fala assim, eu vou sair. Ela fica lá, Emurové, você tá lá banim, né? Que ela fica chocando, lá fica esquentando os filhos. Tem uma hora que ela precisa sair. Para quê? Para buscar alimento. Então ela sai, vai buscar alimento. Depois que ela está com o alimento na boca, ela volta. Aí eles dormem, os pintinhos. Aí ela acorda e dá na boca de um por um. Isso é que um pássaro faz normalmente. Então chega no ninho e fala, levanta aí. Dá na hora de acordar, chega comida, vai comer, tá na mesa, 5 minutos, para, sai do telefone, vai, né? Alguma coisa assim. Aí, ok. Igual ele cheva, né? Que sem querer acordar. Toma uma susto, meu filho. É tipo isso aí. Mas aí a águia não. A águia é com piedade. O que ela faz? Cadê? Ela não entra no ninho de repente. Ad sheu mekashkesh umetaref al banav bechnafav ben ilan leilan ben shochá lechavretá kedei sheiru banav vei baem kol lekablo. Ela quando chega, ela fica meio que parada no ar, batendo as asas, sem entrar. Por quê? Para os filhos comerem. É tipo um despertador, pequeno e baixinho.
Aí os filhos começam a despertar. Depois que ela começa ela pousa em um galho perto do ninho, aí balança o galho. Aí depois vai para outro galho mais perto, aí balança. Ela fica fazendo todo um barulhinho, até que ela vê que os pintinhos finalmente... Se chama pintinhos também? Não sei. Os filhotes, gozelado. Bonita de falar, acorda vagabundo. Isso. Até que vê que todos os filhotes acordaram e estão com força para se alimentar já. Porque quando você acorda, você não quer comer. Calma, tô acordando. Para mim isso demora 5 horas, pelo menos. Mas então ela fica assim, tipo... Eles acordaram, mas eles já estão prontos para comer, ainda não. Então ainda vou fazer mais barulho. Então ela faz isso até que está todo mundo pronto. Aí ela entra no ninho. Aí ela traz a comida. É isso que ele está falando. Yair Kino, que quer acordar? E orer banava. Isso, assim que ela acorda os filhos. Então ele fala que Deus, ele era como uma águia que acorda a sua ninhada. Irachef, o foreste que na fala isso, ela sobrevoa e estende suas asas. Que está aqui, ó. Al gozelav irachef. Eino machbid atzmo alechem ela mechofef. Ela não é tipo assim, fala, toma comida. Pá. Tipo, não é dura com eles. E sem mechofef, ela acaricia com as asas, ela só fica fazendo carinho com a asa, devagarzinho, de leve. Nogueia vem nogueia, ela toca, mas não toca. Então ela fica dando uns abraços nos filhos, toca, mas não toca. E não que ela é forte com os filhos. Até que ela consegue pegar, né, os filhos assim, tocando, mas não tocando. E aí fala, Urá Shafa Kadosh Baruhu. Mesma coisa a Deus. Shaddai Lor traz um passuk. Que Shabbat tem Torá, quando ele foi dar a Torá para Israel, Lo nigla lehem eru achat, ela me'arbach oruchot. Não veio direto. Ele fez barulho do shofar nos 4 cantos, até que a Israel estava preparado, aí ele chegou. Senão, de repente, Deus do nada. Revelação, não foi assim. Como está escrito, Hashem Sinai Bai, Vezarar Misei Lamo, Ofia Mihar Param, Viatar Evovot Chodesh. Como a gente vai ler agora, Vezot Abraham, que Deus já apareceu no Sinai, depois apareceu no Har Paran, até que ele veio do Sinai, ele estava no Har Sinai, ele veio ao encontro de Am Israel. Nessa ideia. Tá? Aí depois fala, Ifrosk Nafav e Carreu, e ele estende suas asas e pega os filhotes. O que é isso? Que Shebalit Lam Makom Le Makom. Quando ela precisa movimentar os filhotes de lugar para... Agora eles têm que fazer um ninho em outro lugar. Endo notlam beraglav que charofot. Ela não pega pelas pés, né? Pé? Pata? Não, pata não. Não, pé de galinha. Garras? Aqui elas têm garras. Garras de águia. Garras de águia. Ela não pega pelas garras como as outras aves, que as outras aves ela pega aqui no pata e leva. Ela não faz isso. Lefish arofot irachim minanesher. Porque qual a diferença? Porque todas as outras aves têm medo da águia, que a águia é predadora, né? Por quê? Porque a águia voa mais alto, que ela tem aquela visão, então ela pode voar mais alto, ela está sempre em cima. Então as águias estão movimentando os filhotes, elas botam embaixo, porque o perigo vem de cima. Essa é a ideia. Sheu magbia laufu poreh alehem. O leficha no samber aglav que biprenha nesha. Por medo da águia, eles botam no pé. Porém, a águia é o animal que voa mais alto. Então não tem medo de nada que está acima. A única coisa que ela tem medo é da flecha, do ser humano, para caçar a águia. Leficha no samber, por isso ela bota nos ombros. Ela bota em cima os filhos. Então ela toca, mas não toca, pega os filhos, bota em cima dela e viaja em cima. Ou seja, kavod, é uma honra. Tipo, não é um negócio que pegou pelos pés. Ela botou em cima dela. Omer, mutav sheikanes achetzbi veloi chanes banai. Ela fala, é melhor que a flecha entre em mim, mas não entre nos meus filhos. Como eu falei da nuvem. Também a Kadosh Baruhu, mesma coisa a Deus. Veisai etchem al kafei nesharim. Ele fala, eu peguei vocês como asas de águia, quando saiu do Egito. Quando os egípcios eles correram atrás do povo judeu para alcançar eles, quando estavam de frente para o mar, eles tacavam flechas e pedras, né, de catapulta, tacavam neles. E aí vai Samalar Elohim, e veio Deus e fez como uma nuvem entre os egípcios, que é isso, ele falou, toca em mim, mas não toca nos meus filhos. Yavó ben Machané Mitzray. Então é isso que o Rashi traz sobre esses dois psukim. Com a conexão com o Sukkot. Então, a ideia é o seguinte.
nós somos os filhotes e Deus é águia, tá bom? Na metáfora aqui. E a gente está dormindo o ano inteiro. E Deus, ele precisa alimentar a gente. Em algum momento ele precisa influenciar, alimentar a gente. Então ele, quando ele vem trazer o alimento, que é o julgamento pela vida, por tudo que a gente pede, todas as coisas que pede, ele é igual a águia, que ele não chega do nada. Ele começa a fazer barulho com as asas, começa a mexer as árvores, aí chega Rodesh Elul, aí Sefaradim começa a fazer slichot, Ashkenazim começa a ouvir o toque do shofar, momento de slichot, tá chegando o Rosh Hashanah, aí depois tem Rosh Hashanah, aí toca o shofar, aí a gente acorda, né? Quem não acordou até lá, em shofar. Sefaradim não escuta shofar? Acaba escutando, né? Que faz barulho, né? Na hora do lado. Não tem não, mas tem gente que toca durante os 13 atributos de misericórdia, né? Durante a slichot, toca shofar. Mas depois da reza, de tocar, não tem no Sefaradim. Então, vai acordando. Mas tem gente que não acorda. Tem então um Rosh Hashanah, depois tem o toque do shofar, o rei chegou, a águia já está... Antes a águia está chegando, agora ela já chegou no ninho. Vai dar o alimento ou não dá? Depois tem a série Temei Teshuvah, 10 dias de chuva. Depois Yom Kippur. Yom Kippur todo mundo acordou, não importa. Certo? E aí quando todo mundo acordou, aí é a hora da águia chegar e alimentar os filhotes. Que ela estende suas asas, que é açúcar. Ou seja, aí a águia chegou, falou, vamos... Aqui a gente, é como se fosse que o schar é a asa da águia, e ela está cobrindo a gente e alimentando a gente em Sukkot. Por isso que tem mitzvah de comer na Sukkah, de dormir na Sukkah, de viver na Sukkah, de ficar... Que a águia está alimentando a gente. Por quê? Porque a gente já acordou, já passou Yom Kippur. A gente já está acordado, agora toca. Mas também, no Sukkot, a gente não vê a presença divina, porque ela nogueia vela nogueia. Porque o schar não é a luz do sol que chega e queima tudo, mas também não é 100% sombra. Toca, mas não toca. É para entender que aqui é a sombra da fé, como fala o Zohar, sim? Mas não dá para ver, porque toca, mas não toca. Tem uma parte que dá para ver as estrelas e tem uma parte que fica coberta. E então é o momento que Deus ele pega a gente. E aí alimenta a gente. E aí depois que acaba Sukkot, em Shmini Atzeret, acredito eu, ou em Simchat Torah, é o momento, agora sobe em mim e vamos voar. Tipo, vamos mudar de vida, vamos melhorar. E começa o ano. Então aqui vem mostrar então, exatamente o carinho que Deus tem pela gente. Tem umas pessoas mandando mensagem. Um segundo. Pausa para beber água.